Sabe aquela friagem fina que rasga os becos de Ouro Preto depois da meia-noite? Pois é. Foi bem nesse vento cortante, quando o relógio da matriz de Nossa Senhora do Rosário marcava 00:07, que seu Anselmo, o velho sacristão com os ossos estralando mais alto que as tábuas do assoalho, jurou ter ouvido o impossível. Primeiro veio um sussurro, Requiem a Eternum. Parecia longe, dissolvido entre as ladeiras íngremes, mas logo ecoou dentro do peito dele feito badalo enferrujado batendo em sino morto. Em seguida, como se alguém abrisse a porta do outro lado da noite, brotou um coro lúgubre. Não era canto de viva alma, parecia brotar de goelas que já não continham carne. Anselmo estava encolhido na caminha dura, cismando com a vida de viúvo, quando as notas surdas atravessaram as paredes grossas do quartinho que a paróquia lhe cedeu, bem encostado ao cemitério. Ele tentou achar explicação, talvez devotos rezando vigília tardia, talvez estudantes de música ensaiando madrugadão. Mas quem em sã consciência puxa ensaio às margens de um campo santo, numa quinta-feira chuvosa, com trovões passeando por detrás das serras do espinhaço? O velho fungou, ajeitou o crucifixo no peito e pôs os chinelos, convencido de que precisava calar aqueles desafinados antes que o padre Monsenhor Adelmo acordasse e fizesse escândalo. Só que, ao abrir a porta do quarto, sentiu o odor da igreja. Sim, odor. Um cheiro de vela recém-apagada misturado à terra revirada, sacudindo a lembrança de funerais antigos. O corredor que ligava o cômodo à sacristia parecia mais estreito, forrado por sombras alongadas que dançavam sem chama, como se alguém passasse lanterna invisível nas paredes coloniais. Cada passo do sacristão rangeu alto, denunciando sua presença a quem, ou ao que, estivesse rezando no escuro. Quando empurrou a porta da nave, Anselmo parou de respirar por 3 segundos. Lá na frente, no altar-mor, brilhou uma luz esverdeada, opaca, nada a ver com a iluminação amarelada dos lustres. A claridade fantasmagórica se espalhava entre os bancos de madeira, revelando silhuetas ajoelhadas. Muitas silhuetas. O canto fúnebre ganhava força, reverberava nas paredes de pedra e retornava em ecos fraturados que lembravam ossos batendo uns nos outros. E quanto mais o zelador tentava focar a vista, mais percebia a terrível simetria daquelas figuras. Crânios à mostra, órbitas vazias apontadas para o céu riscado de vigas, mandíbulas abertas que pareciam recitar, em latim impecável, preces que nenhum ser vivo ousaria sussurrar. O velho engoliu seco, mas a garganta arranhou como se estivesse cheia de pó de túmulo. Pensou em gritar por socorro, mas temeu que a coisa se voltasse para ele. Num arrepio de coragem, deu meio passo adiante. O assoalho gemeu, denunciando-o. Na mesma hora o cântico cessou, como vela soprada. A luz verde piscou, quase sumindo, e dezenas de caveiras viraram em uníssono para encará-lo, órbitas ocas refletindo centelhas de relâmpago que vazavam pelos vitrais. Anselmo sentiu as pernas bambarem, mas não fugiu. Alguma força antiga, talvez a fé que o mantinha varrendo aquele chão há 40 anos, amarrou-o no lugar. E foi aí que ele percebeu outro som. Não vinha da igreja, vinha do lado de fora, do cemitério. Um arrastar de correntes, um tilintar metálico acompanhando passos arrastados sobre cascalho molhado. Cada tilintar marcava o compasso de um cortejo invisível aproximando-se dos vitrais laterais. O sacristão teve a impressão de que a própria noite se ajoelhava para partilhar daquela missa macabra. O vento bateu, a porta do fundo se abriu sozinha, e uma rajada gelada apagou as velas do altar em sequência, como se mãos cadavéricas fossem soprando uma por uma. Na penumbra, uma única voz, seca, cavernosa, saindo de dentro da cabeça de Anselmo, sussurrou: Intra, serve, que a hora tua veni, entra, servo, pois tua hora chegou. As caveiras ergueram-se dos bancos, rangendo juntas, e o velho finalmente sentiu o coração martelar contra o externo, temendo que também pulasse para fora e se juntasse ao coro dos mortos. Mas ele ainda precisava saber se aquilo era delírio ou sentença, precisava ver de perto, precisava presenciar o impossível para poder contar, ou ser engolido pelo segredo para sempre. E é aqui, exatamente aqui, que você, espectador curioso, fica preso, porque, quando a luz verde retornou, a missa começou de verdade, e ninguém garante que restou vivo para narrar o amém final. A cidade de Ouro Preto parece ter sido esculpida diretamente do passado, ladeiras de pedra irregular, casarões coloniais com janelas de madeira que estalam à noite, igrejas barrocas que impõem respeito até mesmo aos que perderam a fé. Durante o dia, é um espetáculo de cultura e beleza histórica. Mas quando o sol se esconde atrás dos morros e a neblina rasteja pelos becos, o cenário muda.
parece que o tempo anda para trás. As sombras se alongam demais, os sinos tocam sojinhos e os mortos, dizem, espiam pelas frestas dos túmulos no alto da colina. É ali, entre a igreja do Rosário e o antigo cemitério da Lapa, que viveu seu Anselmo, o sacristão mais antigo da cidade. Um homem calado, de pele gasta pelo tempo, olhos fundos e voz tão baixa quanto a brisa que sopra entre os jazigos. Muitos juravam que ele era mudo, mas a verdade é que Anselmo só falava quando precisava. E, mesmo assim, com poucas palavras. Trabalhava na paróquia desde os 15 anos. Nunca se casou, nunca teve filhos. Era como se a própria igreja tivesse adotado ele, ou talvez fosse o contrário, talvez ele tivesse pertencido àquele templo desde antes de nascer. Morava num quartinho nos fundos da igreja, quase encostado no muro do cemitério. Um lugar úmido, com cheiro de mofo antigo e imagens sacras penduradas em todas as paredes, como se quisesse se proteger de algo que não se dizia em voz alta. De dia, ele limpava os bancos, acendia as velas, ajudava nas missas e cuidava dos sinos. De noite, fazia ronda, trancava portas, conferia se as janelas estavam bem fechadas. Um trabalho que exigia disciplina e fé, ou, pelo menos, a capacidade de fingir que certos ruídos não existiam. O que poucos sabiam é que Anselmo não era movido só por devoção. Algo dentro dele, desde pequeno, se sentia atraído por aquele lugar, mas não pelas orações ou pelos sermões do padre. O que o prendia ali era o silêncio dos mortos. Ele dizia que os vivos mentiam demais, mas os mortos sabiam guardar segredo. E ele, mais do que ninguém, sabia escutar o que não era dito. Naquela quinta-feira chuvosa, o céu tinha uma cor de chumbo, e trovões distantes anunciavam a tempestade que vinha subindo do sul. O padre Monsenhor Adelmo já havia encerrado as atividades da igreja mais cedo e se recolhido aos aposentos. Anselmo aproveitou para tomar um banho quente, coisa rara, comer um pedaço de broa de milho que guardava enrolada num pano de prato e deitar-se um pouco mais cedo. Mas o sono não veio. A escuridão do quarto parecia densa, pesada. O único som era o do relógio de parede marcando cada segundo como se contasse os últimos momentos de algo. Foi quando, no meio da madrugada, o silêncio foi rompido. Primeiro, um leve sussurro. Depois, uma melodia distante, como se alguém estivesse cantando dentro da nave da igreja. Anselmo se ergueu devagar. O som não era normal. Não era um hino conhecido, tampouco um canto espontâneo. Era algo ritualístico, antigo. Vestiu a bata marrom que usava para andar pela igreja, calçou os chinelos, pegou o chaveiro pesado com os 32 modelos diferentes de chaves da paróquia e saiu devagar, guiado por aquela voz que só ele parecia ouvir. O corredor estava frio, como se o ar tivesse sido esvaziado de todo o calor humano. E à medida que se aproximava da porta que separava a sacristia da nave, o som aumentava. Vozes, muitas vozes. Um coro profundo e melancólico. Mas nenhum ruído de passos, nenhuma movimentação. Apenas o som, puro, envolvente, vindo de dentro do ventre de pedra da igreja. Ao encostar o ouvido na porta, Anselmo gelou. Alguém estava celebrando uma missa. Aquela hora da noite. Sem que ninguém tivesse acendido luz, sem que houvesse preparação. Não era um sonho. Ele sabia disso. Era apenas o começo do que viria a ser a noite mais aterrorizante da vida de um homem que pensava já ter visto de tudo. Seu Anselmo destrancou a porta da nave com mãos trêmulas. A chave girou com dificuldade, como se o ferro estivesse resistindo ao que ele prestes a ver. Quando empurrou a porta de madeira pesada, um cheiro diferente tomou o ar. Não era incenso. Era um cheiro de terra úmida e de coisa velha. Como se alguém tivesse escavado algo muito antigo e deixado o fedor escapar. A luz ali dentro era fraca, mas vinha de velas acesas em todos os bancos. A chama tremeluzia como se estivesse prestes a se apagar, e projetava sombras nas paredes de pedra da igreja, criando figuras distorcidas e inquietantes. O altar estava iluminado, mas não havia sinal do padre. No entanto, a missa já estava acontecendo. O coro cantava. Vozes em latim, profundas, arrastadas, como se o tempo tivesse desacelerado. Mas não havia ninguém visível no púlpito. Anselmo se aproximou dos primeiros bancos e parou. Seus olhos ainda tentavam entender o que viam. As fileiras estavam ocupadas. Mas os rostos, ou melhor, o que deveria ser rostos, eram apenas caveiras. Aços cobertos por restos de trajes cerimoniais, véus antigos, uniformes eclesiásticos corroídos pelo tempo. Alguns ainda usavam rosários no pescoço, outros seguravam missais apodrecidos nas mãos esqueléticas.
Eram dezenas de esqueletos sentados, ajoelhados, alguns até com a cabeça curvada em oração. O som das vozes vinha deles. As mandíbulas batiam levemente, como se estivessem mesmo cantando. Não era uma ilusão. Aquela missa estava sendo celebrada pelos mortos. Anselmo deu um passo para trás, o coração disparado, mas o chão de madeira rangeu sob seu pé. No mesmo instante, as vozes cessaram. Um silêncio horrível preencheu a nave. Todos os crânios se viraram ao mesmo tempo na direção dele. O eco daquele movimento seco de ossos girando ao mesmo tempo fez o estômago de Anselmo revirar. Ele não conseguia se mover. Estava paralisado. Os olhos vazios das caveiras pareciam olhar direto para a alma dele. O que ele estava fazendo ali? O que aqueles mortos queriam? De repente, a figura de um homem surgiu atrás do altar. Não era o padre da paróquia. Era outro. Um homem alto, magro, com uma batina antiga, o rosto coberto por uma máscara de couro escuro, costurada na lateral como se escondesse uma ferida grotesca. Os dedos dele eram longos demais, com unhas grossas e amareladas. Ele ergueu uma das mãos e apontou para Anselmo. O gesto foi seguido por um murmúrio coletivo dos mortos. Um som gutural, ancestral, como um idioma que ninguém mais falava. Um coro de vozes cadavéricas que diziam algo que Anselmo não entendia, mas sentia na pele. Ele havia interrompido algo sagrado. Algo proibido. Ele recuou, tropeçando nos próprios pés, e caiu sentado. Quando tentou se levantar, um dos esqueletos que estava ajoelhado no banco mais próximo se virou por completo, levantando-se. Os ossos estalaram. Os outros começaram a fazer o mesmo. Um a um, os mortos se levantavam. Lentamente. Em silêncio. Com a cabeça baixa e as mãos juntas, como se ainda estivessem orando. Mas estavam vindo na direção dele. O pânico tomou conta de Anselmo. Ele se arrastou para trás, tentando alcançar a porta da sacristia, mas o chão parecia se esticar, como se a igreja tivesse crescido de repente. O ar ficou pesado. As velas começaram a apagar sozinhas, uma por uma, até que restou apenas a luz do altar, iluminando o sacerdote de máscara, que agora andava em direção a ele, os passos ecoando com um som metálico e lento. A missa ainda não havia terminado. E Anselmo estava no meio do ritual. O tempo não parecia mais obedecer. Talvez não estivesse nem mais no mundo dos vivos. Ele quis gritar. Mas nenhum som saiu. Anselmo finalmente conseguiu ficar de pé, cambaleando como um bêbado. Os olhos arregalados, o peito arfando feito um animal acuado. Ele correu pelos fundos da igreja, tentando alcançar a porta da sacristia, mas ela estava trancada. Era a única que tinha uma tranca interna. E ele mesmo havia trancado no início da semana para evitar que ratos entrassem. Agora ele estava preso. O som das pisadas secas dos ossos contra o assoalho se aproximava. Lentas. Rítmicas. Assustadoramente organizadas. Como se fossem parte de um cortejo. Os mortos vinham sem pressa, como se já soubessem que ele não tinha saída. Ele se virou, e os viu se aproximando. Esqueletos vestidos com roupas antigas de igreja, alguns com mantos, outros com véus de noiva, como se estivessem mortos desde o século XVIII. O mais assustador é que os corpos não apenas andavam, eles pareciam conscientes. Como se ainda lembrassem da fé que carregaram. Como se estivessem ali celebrando um último rito, e Anselmo fosse a oferenda. No centro do corredor, o sacerdote de máscara caminhava firme. Agora mais próximo, dava para ver melhor os detalhes perturbadores. A máscara era feita de pele. Pele humana ressecada e costurada com barbante grosso. O cheiro fétido de carne podre pairava no ar. Ele segurava um crucifixo negro, feito de osso. Um osso humano. Anselmo podia jurar que era uma tíbia. Talvez até soubesse de quem. O padre estendeu a mão, e todos os mortos pararam. Um silêncio mortal caiu sobre a igreja, quebrado apenas pelo som do vento que soprava lá fora e fazia os vitrais tremerem. Foi então que o sacerdote falou. A voz dele não parecia sair da garganta, mas ecoava pelas paredes como se estivesse em toda parte. Era grave, gutural, como um trovão abafado dentro de uma tuba. O sacrifício está entre nós. Anselmo gelou. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara: aquilo não era uma missa normal. Era um ritual. Um culto dos mortos. E ele era o único vivo presente. O padre levantou o crucifixo feito de osso e murmurou palavras indecifráveis. Os vitrais começaram a estourar um a um, cuspindo cacos de vidro colorido por todo o salão. As velas reacenderam sozinhas, mas agora com chamas negras, como se queimassem sombras.
Anselmo recuou até ficar encostado na parede da sacristia, os olhos fixos na figura que avançava lentamente. Os mortos começaram a se ajoelhar novamente, formando um corredor para o padre passar. E ele passou. Até parar bem na frente de Anselmo. O silêncio era absoluto. Nenhuma respiração. Nenhum som. Nem o do próprio coração de Anselmo, porque ele já não sabia se ainda batia. O padre tirou a máscara. E ali, no lugar do rosto, havia apenas um buraco vazio. Um abismo negro, como um poço sem fundo. Como se alguém tivesse sugado a carne e deixado apenas o nada. De dentro daquele buraco, saía uma fumaça escura, que começou a envolver Anselmo, como braços frios e úmidos. Ele tentou gritar de novo. Nada. A fumaça entrou pelos olhos, nariz, boca, pelos ouvidos. E então, ele viu. Viu todos os mortos sendo enterrados vivos há centenas de anos. Viu o antigo padre cometendo atrocidades dentro da igreja. Viu ossos escondidos sob o altar, dentro das paredes, enterrados em valas sob os bancos. Viu crimes que jamais tinham sido punidos. Viu rituais proibidos, feitiçarias, pactos selados com sangue e sacramentos corrompidos. Viu o próprio corpo, deitado no chão da igreja. Já estava morto. Anselmo caiu de joelhos. Os olhos vazios. O rosto pálido. A alma não estava mais ali. A missa dos mortos havia sido celebrada. E o novo sacristão, agora era ele. Dias depois, a cidade começou a estranhar o silêncio vindo da igrejinha nos fundos do cemitério. Era comum ver Anselmo cuidando das flores, varrendo a frente ou subindo e descendo os sinos, mas naquela semana, ninguém o viu. Nenhuma missa, nenhuma movimentação. Só o mato crescendo. Foi Dona Marlene, que morava ali perto e levava doces pro zelador de vez em quando, quem resolveu ir até lá. A mulher atravessou o caminho de pedra empoeirado, subiu os degraus de madeira e chamou pelo sacristão. Seu Anselmo? Tá tudo bem aí dentro? Silêncio. Ela bateu na porta. Nada. Com medo de que ele estivesse doente ou morto, decidiu forçar a entrada. A porta, estranhamente, não estava trancada. Quando entrou, o cheiro quase a fez vomitar. Era como se a igreja tivesse sido fechada por 100 anos. Poeira, mofo, cera velha. Mas o pior, era aquele cheiro de carne podre misturado com incenso. Um cheiro que grudava no nariz e queimava o estômago. Lá dentro, tudo parecia parado no tempo. Os bancos estavam cobertos de fuligem, as velas queimadas até o fim, o altar escurecido. Mas o que mais chamou a atenção foi o livro de registros aberto sobre o púlpito. Uma página nova havia sido preenchida com caligrafia torta, escrita com algo que definitivamente não era tinta, era espesso e escuro demais para isso. Na folha, lia-se: a missa foi celebrada. Um novo sacristão vigia a casa do Senhor. Que os mortos descansem em paz, até a próxima reunião. Dona Marlene sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela fechou o livro rapidamente e desceu os degraus, tropeçando nos próprios pés. Foi até a delegacia e contou tudo. No dia seguinte, os policiais foram investigar. Mas ao chegar, encontraram tudo limpo. Nada de sujeira, nada de mofo, nem cheiro algum. As velas estavam organizadas, o altar brilhando, as flores frescas. E quem os recebeu foi Anselmo. Ou pelo menos alguém que parecia ele. Mesmo rosto, mesma voz. Mas havia algo de estranho. O olhar dele estava vazio, como se tivesse sido esvaziado por dentro. Ele falava com calma, pausado, como se repetisse frases que não eram dele. A igreja está bem, só tive um pequeno mal-estar. Já está tudo em ordem. Os policiais vasculharam o local, mas não encontraram nada. Nem o livro, nem a página, nem o cheiro. Dona Marlene jurou que não estava maluca. Mas ninguém acreditou. As missas voltaram a acontecer, toda sexta à meia-noite. Fiéis começaram a voltar. Mas diziam que as cerimônias estavam diferentes. Mais frias. O ambiente parecia pesado. E mesmo com a igreja cheia, alguns garantiam ouvir passos atrás de si, mesmo quando estavam sozinhos. E sempre, no final da missa, Anselmo olhava para o fundo da igreja e murmurava: eles estão entre nós. As palavras nunca foram explicadas. Mas o cemitério atrás da igreja começou a ter algo estranho. Toda noite depois da missa, apareciam pegadas saindo da terra. Como se os mortos estivessem levantando. Um por um. Aos poucos. Como se estivessem se preparando para mais uma cerimônia. A última. Então,
Da próxima vez que você for visitar Ouro Preto e passar por alguma daquelas igrejinhas antigas no alto dos morros, pense 2 vezes antes de entrar. Pode ser que o sino toque, mesmo sem vento. Pode ser que uma missa esteja sendo celebrada, mas você não vai ver ninguém vivo lá dentro. Porque, às vezes, o que parece sagrado esconde o que há de mais profano. E talvez, só talvez, o sacristão que te cumprimentar na porta já não pertença mais a esse mundo. Dizem que Anselmo ainda está lá. Envelheceu pouco, quase nada. Continua varrendo o chão de pedra, acendendo velas, e abrindo as portas da igreja à meia-noite. Às vezes, quem entra volta. Outras vezes, nunca mais se ouve falar da pessoa. Teve até uma moça que tentou filmar tudo. Influencer, dessas de canal de terror. Armou câmera, microfone, lanternas. Passou a madrugada esperando o tal ritual. A gravação foi postada por um estagiário do canal dias depois. Mostrava a moça sorrindo, se preparando para entrar na igreja, e depois, o vídeo corta. Só se ouve a voz dela sussurrando. Eles estão cantando, mas não tem pele. Foi o último registro dela. Desde então, ninguém mais tentou filmar a tal missa. O medo voltou a dominar o bairro. E Anselmo? Continua lá. Sóbrio, silencioso, sempre com um leve sorriso no rosto, como quem guarda um segredo que ninguém vai entender. Mas se um dia você acordar às 3 da manhã, e sentir que alguém está te chamando para rezar, fuja. Não importa se for sonho ou realidade. Fuja. Sabe aquele silêncio que só existe na beira de uma estrada deserta às 3 da manhã? O asfalto parece dormir, mas de vez em quando solta um lamento rouco quando um carro passa zunindo, longe, lá no horizonte. Agora imagina esse cenário banhado por um luar pálido, quase doente, que colore tudo de um cinza esquisito, como se o mundo tivesse sido esvaziado das cores de propósito. É nesse breu lavado de prata que o velho Almir cambaleia, depois de virar uns bons goles de cachaça no bar do Zé. Passos pesados, respiração cheirando a álcool e aquele típico arrependimento tardio martelando a cabeça, devia ter ficado em casa. Mas arrependimento não empurra ninguém para frente, então ele segue, tropeçando em pedrinhas invisíveis, guiado só pelos faróis distantes dos caminhões e pela falsa coragem que o álcool empresta. De repente, o vento resolve sussurrar. É um sopro gelado que balança os eucaliptos e faz as folhas arranharem o escuro. Nesse mesmo instante, Almir enxerga algo adiante, uma silhueta feminina recortada contra a estrada, como um fantasma impossivelmente elegante. O coração dele dá um pulo, não de medo, mas de surpresa misturada com aquele devaneio etílico que faz tudo parecer sonho. A mulher, se é que é mulher mesmo, parece flutuar, cabelo longo escorrendo pelas costas, vestido claro que brilha à luz do luar. Ele pisca, esfrega os olhos turvos e pensa, tô bêbado, mas não tô morto, ainda. Enquanto avança, nota que cada passo dela é manso demais, sem barulho, como se não tocasse o chão. A distância diminui num piscar. O perfume que chega até ele é doce, antigo, lembrando flores secas guardadas em Bíblia de avó. É um cheiro que deveria confortar, mas provoca um calafrio. Mesmo assim, ele sorri, porque na cabeça dele aquilo é um aceno do destino, uma mulher linda, sozinha, perdida na estrada, justo ele ali para salvar a donzela. A estranha levanta o rosto. Os olhos refletem o luar como 2 espelhos sem fundo, e a boca desenha um sorriso frágil que combina charme e melancolia. Voz baixa, suave, quase um sussurro, atravessa o silêncio, tem um cigarro. Almir procura nos bolsos, remexe tudo, mas só acha fiapos de fumo velho. Perdi meu maço no boteco, balbucia, mordendo a vergonha e a língua pesada. Ela inclina a cabeça, como quem reconhece um erro alheio, e continua olhando direto dentro dele. É um olhar de promessa, ou de ameaça, impossível de decifrar. Sem o cigarro, sobra conversa. Ele puxa assunto torto, fala sobre a vida dura na fazenda, sobre a saudade de quando o asfalto era só terra batida e sobre como os caminhões transformaram tudo num inferno barulhento. Ela escuta em silêncio, piscando devagar, como se cada palavra fosse vento batendo em ruínas antigas. De tempos em tempos, repete baixinho, que pena. E o vento imita a voz dela, espalhando esse mesmo lamento pelo campo. Passam minutos que parecem horas. A lua desliza um palmo no céu. Almir sente o peito inflar de uma coragem estúpida. Ele dá meio passo à frente, estica a mão trêmula, tentando encostar na pele que reluz como porcelana. Um beijo, pensa.
Apenas um selinho para selar o acaso. Mas, quando a ponta dos dedos toca o braço dela, algo se rebela sob a pele. O tecido do vestido afunda demais, como se não houvesse carne ali, só vazio. Ele aperta de leve e sente a alçada dura, tão fina que parece prestes a esfarelar. O cheiro de flores mortas fica mais forte e se mistura ao odor acre de terra fresca. O sorriso dela reganha além da conta, rasgando as bochechas até quase tocar as orelhas. O rosto perde cor, perde forma, até virar uma caveira reluzente, orbitada por fiapos de cabelo e um brilho doentio que lambe as órbitas vazias. O ar fica podre, pesado. O velho sente o álcool evaporar do sangue num segundo. O corpo treme, a garganta emperra, a lucidez arromba a porta da consciência e grita: corre! Ele gira nos calcanhares e dispara pela pista, ouvindo atrás de si o barulho seco de ossos batendo no asfalto, como castanholas macabras marcando o ritmo da própria desgraça. Cada passo dele é um pedido de misericórdia, cada batida do coração é martelo pregando o caixão da sanidade. A noite inteira parece rir, cheia de ecos e sussurros, enquanto ele some na escuridão, sem saber se está fugindo de uma caveira, ou correndo em direção a algo pior. A estrada era um desses caminhos esquecidos pelo tempo, onde o mato invade o asfalto e os postes de luz, quando ainda funcionam, piscam como se estivessem prestes a desistir. O nome oficial era Rodovia 303, mas ninguém chamava assim. Para os moradores das redondezas, era simplesmente a Estrada Velha, lugar de acidentes sem explicação, sumiços e histórias que os mais antigos contavam em voz baixa, como quem pede desculpas por ainda lembrar. O cenário era feito de escuridão. Árvores retorcidas se inclinavam sobre o asfalto como dedos tentando agarrar os carros que passavam. O barulho do vento era constante, mas estranho, não assobiava, nem rugia. Ele sussurrava. Quem já se arriscou por ali depois da meia-noite jura que o vento chama pelo nome, imita a voz de parentes mortos, ou canta músicas de ninar que ninguém ouve desde a infância. E quando a neblina desce, parece ter forma, envolvente, grudenta, como se alguém estivesse respirando em cima da sua pele. Nesse cenário, caminhava Almir, um senhor de 60 e poucos anos, que parecia carregar a estrada inteira nas costas. Tinha o rosto queimado de sol, mãos calejadas e os olhos pequenos, sempre semicerrados como se vivesse desconfiado de tudo, e talvez vivesse mesmo. Viúvo, morava sozinho num casebre a alguns quilômetros dali, sustentando-se com bicos em chácaras e fazendo da cachaça sua melhor companhia. Aquela noite, em particular, tinha começado como tantas outras. Ele passou horas no boteco do Zé, o único que ainda funcionava naquela cidade esquecida do mapa. Riu alto, bebeu mais do que devia e saiu achando que as estrelas piscavam só para ele. O problema é que Almir conhecia bem os perigos da estrada, não os do mundo físico, mas os do invisível. Ele sabia que aquela faixa de asfalto guardava segredos que não envelheciam, só se escondiam. Mesmo assim, a coragem movida a álcool falou mais alto, e ele resolveu voltar a pé, cortando por onde todos evitavam. O céu, até então limpo, começou a se encobrir com nuvens gordas, como se o escuro quisesse apagar até a lua. A única coisa que iluminava o caminho era o celular velho no bolso de Almir, mas ele nem pensou em usá-lo. Não por orgulho, mas porque jurava que os aparelhos travavam sempre que alguém tentava pedir ajuda naquela estrada. Uma superstição boba, diriam os outros, mas ele tinha visto com os próprios olhos o que aconteceu com o sobrinho do compadre Neco. O menino filmou uma coisa no meio da pista, e 2 dias depois, foi encontrado mudo, com os olhos abertos demais, presos num ponto que ninguém conseguia identificar. Mesmo com essas lembranças assombrando, Almir caminhava firme. O som dos próprios passos era sua trilha sonora. Às vezes, ele parava, achando ter ouvido alguém chamá-lo. Mas não era ninguém. Ou era. Ele ria nervoso, mandava o medo pro inferno e continuava andando. Foi numa dessas pausas que viu o vulto à frente. Uma mulher. Sozinha. Parada no meio da estrada como se tivesse sido deixada ali por acidente, ou por vingança. A figura parecia fora de lugar. Como se não pertencesse ao tempo, nem ao espaço. O vestido claro balançava sem vento, o cabelo se mexia como se tivesse vida própria. Almir, mesmo com a mente embaçada, sentiu algo se revirar dentro do estômago. Um frio esquisito, diferente do frio da madrugada. Não era físico. Era um aviso. Mas ele ignorou. Como sempre fazia com os avisos da vida. A mulher se virou lentamente, mostrando o rosto parcialmente coberto pelos cabelos. E então sorriu. Foi um sorriso manso, bonito até, mas por algum motivo,
aquilo gelou o sangue de Almir. Era como se a estrada tivesse parado de respirar. Nenhuma folha se mexia. Nenhum grilo cantava. Nem o próprio coração dele parecia bater com o mesmo ritmo. A voz dela veio logo em seguida, quase doce. Você tem um cigarro? Almir ficou parado por uns segundos, como se o pedido da mulher tivesse desarmado alguma coisa dentro dele. Cigarro, repetiu, procurando nos bolsos da calça suada e do casaco remendado. Vasculhou até onde a lucidez permitia, mas tudo que encontrou foi um isqueiro sem gás e um naco de fumo seco esquecido num pedaço de papel jornal. Ele levantou os olhos e respondeu meio sem jeito. Não tenho, moça, perdi no bar. Ela inclinou a cabeça com delicadeza, como se estivesse considerando se aquilo era uma mentira ou apenas uma falha humana comum. Então, sorriu de novo. Um sorriso lento, daqueles que parecem levar tempo demais para acontecer. Almir não sabia explicar, mas aquilo incomodava. Era como assistir a uma fita de vídeo velha, com o tempo correndo devagar, os quadros arranhados. Mesmo assim, ele insistiu. Quis puxar conversa, como um adolescente tentando impressionar uma moça bonita. Falou de onde vinha, do tanto que já tinha andado, reclamou da vida, do governo, do preço da pinga. E ela? Só ouvia. Os olhos fixos nele, sem piscar. E toda vez que ele parava de falar, ela soltava o mesmo comentário. Que pena. O tom era sempre o mesmo. Sem ironia, sem raiva, mas cheio de algo estranho. Um lamento frio, distante, como se ela estivesse do lado de fora da vida. O velho começou a perceber que o tempo estava diferente. O ar parecia mais espesso, como se a estrada estivesse engolindo o vento. Tudo à volta estava parado, o mato, o céu, até os barulhos da noite tinham sumido. E ele, mesmo embriagado, percebeu que aquilo não era normal. Tentou quebrar o clima. Ofereceu um gole da garrafinha que trazia no bolso, mas ela recusou com um gesto sutil. Almir deu de ombros e virou o resto sozinho. O álcool queimou a garganta e esquentou o peito, mas não afastou o incômodo que crescia. Ele decidiu se aproximar um pouco mais. Achou que, estando mais perto, conseguiria ver melhor o rosto dela. Talvez fosse só o breu da madrugada distorcendo as coisas. Quem sabe estava vendo o que queria ver, uma mulher bonita e misteriosa, como nas histórias que os amigos contavam no boteco. Deu um passo. Depois outro. Ela não recuou. Ficou ali, imóvel, como se estivesse esperando. Almir notou que os pés dela não tocavam o chão. Ou, se tocavam, não faziam nenhum barulho. Nenhuma folha se mexia. Nenhum grão de terra se virava. Ele sentiu a espinha arrepiar. O suor começou a descer pela testa, mesmo com o frio da madrugada. Ainda assim, foi em frente. Com a ponta dos dedos, tentou tocar a mão dela. Mas no exato instante em que o fez, sentiu algo errado. A pele dela estava fria. Mas não o frio da noite. Era um frio seco, sem vida, como encostar numa pedra que ficou anos enterrada. E mais do que isso, era fina demais. Tensa demais. Como se houvesse só pele e osso ali. Almir puxou a mão de volta, assustado. Fingiu um riso nervoso, tentando quebrar o gelo. Mas quando olhou de novo pro rosto dela, algo havia mudado. Os olhos não brilhavam mais. Agora eram poços vazios, fundos demais, escuros demais. E o sorriso, continuava. Só que agora era torto. Alongado. Como se os lábios tivessem esticado além do possível. E então ele viu, os dentes estavam expostos demais. Como se a pele ao redor da boca tivesse recuado. Como se estivesse, secando. A mulher, ou o que quer que fosse, deu um passo à frente. E quando o fez, o som que se ouviu foi o de ossos rangendo. Não carne. Não músculo. Mas osso. Puro osso. Almir recuou um passo, depois outro. O instinto gritou, corre. Mas ele estava congelado. A figura diante dele parecia crescer, mesmo sem se mover. E o pior, agora o rosto dela era diferente. A pele parecia transparente. As maçãs do rosto saltavam, as bochechas haviam afundado. E por trás da pele, ele via o crânio. Ela abriu a boca. Mas em vez de palavras, o que saiu foi um ruído seco, como se alguém arranhasse madeira com as unhas. E então, com a voz de novo sussurrando, ela disse: "Que pena, você me viu de verdade." O mundo inteiro pareceu prender a respiração naquele instante. O velho Almir sentia o coração martelar as costelas com tanta força que quase dava para ouvir. Era como se o tempo tivesse entrado em colapso. Tudo ficou mais escuro, mais espesso, como se o próprio ar ao redor dele tivesse apodrecido.
O cheiro de flores secas que antes era leve agora invadia tudo, misturado com um fedor forte de terra molhada, de cemitério recém-aberto. A figura à sua frente, que até minutos atrás ele chamava de mulher, começou a se transformar diante dos seus olhos. O sorriso continuava rasgado, mas a pele ia se esfarelando devagar, como papel queimando pelas bordas. Primeiro as bochechas, depois os lábios, revelando dentes enormes, encardidos, mais parecidos com os de um animal morto do que com os de gente viva. O vestido claro também começava a mudar. As rendas delicadas estavam agora sujas, manchadas de sangue seco e barro, como se tivessem sido arrancadas de um corpo enterrado há décadas. Ela parecia sair da vida e entrar no reino dos mortos a cada segundo, e Almir só conseguia recuar. Tentou gritar. Nada saiu. A garganta estava travada por puro pavor. Tentou correr. As pernas falharam como palitos de fósforo molhados. Então, ela avançou. Com um estalo seco, ela deu mais um passo, e cada passo era como um golpe. Almir ouviu os ossos dela se mexendo, rangendo como madeira podre. A cada movimento, pedaços do corpo se soltavam, como se ela estivesse se decompondo diante dele e ainda assim, andando. Ela se aproximou tanto que ele pôde ver o fundo das órbitas vazias. Mas o pior, era que, dentro daquele crânio, ainda existia um brilho. Um ponto de luz fraca, como brasas no fim da fogueira, que tremeluziam enquanto encaravam a alma dele. Foi aí que ela esticou o braço. E quando o toque gelado da caveira encostou no peito de Almir, ele sentiu como se todo o calor tivesse sido sugado do corpo de uma vez. A mão era ossuda, mas firme. Impossível de resistir. Ela segurou a camisa dele com os dedos cadavéricos e o puxou com violência. O velho tentou se soltar, desesperado, mas a mão dela parecia ter raízes cravadas no corpo dele. Cada vez que ele puxava, sentia como se os músculos estivessem sendo arrancados por dentro. A caveira abriu a boca, e o que saiu não foi som, foi um lamento. Um grito mudo, que invadiu a cabeça dele como uma sirene mental. E naquele instante, Almir viu. Imagens invadiram sua mente. A estrada deserta, dezenas de caminhoneiros mortos, rostos apodrecendo no acostamento, olhos vidrados, bocas abertas num último pedido de socorro. Ele viu uma mulher ser atropelada anos atrás, numa madrugada fria, enquanto pedia carona. Viu o motorista bêbado fugindo sem olhar para trás. Viu o corpo da mulher sendo enterrado em segredo, por medo. Viu a alma dela apodrecer com ódio. E agora, ela estava ali. Diante dele. Continuando o que começou. O velho tentou se lembrar de alguma oração, qualquer palavra que pudesse trazê-lo de volta para a realidade. Mas a mente estava embaralhada, o álcool evaporando como se nunca tivesse existido. A caveira sorriu de novo, como se entendesse o desespero. E então, com um gesto leve, quase carinhoso, ela passou a outra mão pelo rosto dele. E onde o osso tocava, a pele se enrugava, murchava, morria. Ele sentiu as bochechas afundarem, os dentes ficarem expostos, a vista escurecer. Estava envelhecendo em segundos. Morrendo em câmera lenta. Com um último esforço, ele gritou. Um grito surdo, rouco, que se perdeu na madrugada. Conseguiu se soltar com um puxão desesperado e saiu correndo, tropeçando, cambaleando. Não olhou para trás. Não quis ver o que viria depois. Mas, ao longe, mesmo enquanto corria, ainda escutava a voz dela. Que pena. Almir correu até os pulmões queimarem, até as pernas pedirem trégua e o coração ameaçar explodir dentro do peito. Ele tropeçava, se arranhava no mato fechado, mas nem pensava em parar. Só queria distância daquela coisa. Daquela mulher que não era mais mulher. Da caveira viva que parecia saída do próprio inferno. Depois de quase 20 minutos de corrida cega, ele chegou até o portão de sua casa, no alto de um morro isolado, onde o sinal de celular nunca funcionava e a luz elétrica vivia falhando. Cambaleou pelos degraus da varanda, derrubou uma cadeira de plástico e entrou trancando tudo, portas, janelas, até as venezianas. Ficou parado ali, ofegante, suando frio, com o rosto pálido e os olhos arregalados, como se ainda visse a criatura parada do lado de fora, sorrindo com os ossos. Mas não havia nada. Nenhum vulto, nenhum som. Só a escuridão reinando do lado de fora, e o som longínquo de um cachorro latindo, ou chorando, lá embaixo, perto da estrada. Almir passou o resto da noite em claro, sentado com uma faca na mão, encarando a porta. Quando o sol finalmente nasceu, ele estava murcho. Como se tivesse envelhecido 20 anos numa única noite. A pele mais pálida, as mãos trêmulas, os olhos fundos,
quase apagados. Nos dias seguintes, não contou a ninguém o que viu. Até tentou, mas ninguém acreditaria. Quem, em sã consciência, acreditaria numa caveira que sorri e pede cigarro na beira da estrada? A cidade já tinha suas lendas, e todo mundo conhecia alguma versão da mulher da curva, do fantasma da rodovia, da moça que desaparece quando entra no carro. Só mais uma história, diriam. Só mais um velho bêbado vendo assombração. Mas Almir sabia. Ele viu. Ele sentiu. E, pior, ela ainda estava lá. Dias depois, ele tentou voltar à vida normal. Mas cada vez que olhava para a estrada ao longe, o coração apertava. O medo ficou grudado nele como o cheiro da morte. A sensação de que estava sendo vigiado não o largava. O tempo todo ele ouvia passos no mato, vozes sussurrando seu nome no vento, um cheiro de flores mortas invadindo a casa sem explicação. E então começaram os pesadelos. Todas as noites, ele acordava suando, gritando, com a imagem daquela caveira no rosto. Às vezes, sonhava que ela estava dentro da casa. Outras, que estava deitada ao lado dele na cama. E sempre, no final do sonho, ela dizia com a voz doce e vazia: "Que pena." Mas a gota d'água veio na madrugada de uma quinta-feira. A luz da varanda se apagou de repente. O rádio começou a chiar sozinho. E quando Almir foi checar a porta da frente, ali, no batente, preso com um espinho, estava um cigarro. Um só. E ao lado dele, um bilhete rabiscado em carvão. Dessa vez, não corra. Almir trancou tudo de novo. Chorou como uma criança. E naquele mesmo dia, sumiu da cidade. Pegou suas coisas, queimou tudo que tinha na casa e desapareceu sem avisar ninguém. Dizem que foi embora pro norte, morar com um parente distante. Mas o boato real é outro. Alguns juram que ele não fugiu. Que só quis despistar a todos. Dizem que, numa madrugada silenciosa, alguém viu o velho parado na beira da estrada velha, esperando. Com um cigarro novo na mão. E um olhar perdido no horizonte. Como se estivesse pronto para entregar o que faltava da alma, aquela que veio cobrar. E assim termina mais uma noite maldita na estrada velha, uma daquelas histórias que ninguém quer acreditar, mas todo mundo escuta em silêncio. A verdade é que o mundo tá cheio de lugares onde o tempo se curva, onde os mortos sussurram e onde os vivos se esquecem que há coisas que não devem ser tocadas, nem com palavras, nem com lembranças. O velho Almir foi só mais um entre tantos. Um homem comum, que viu o que ninguém deveria ver. Um bêbado solitário, que teve a infelicidade de cruzar com aquilo que a estrada guarda desde sempre. Porque tem gente que fala em assombração como se fosse folclore, mas quem já sentiu o cheiro de flor morta no vento, quem já viu a neblina se abrir para revelar o impossível, sabe que o inferno não fica embaixo da terra, ele anda entre a gente, camuflado na escuridão. A mulher que ele viu naquela noite? Ela continua lá. Ninguém sabe de onde veio, nem o que realmente aconteceu com ela, mas uma coisa é certa, ela espera. Parada à beira da estrada. Linda, frágil e faminta. Sempre com o mesmo pedido na boca. Você tem um cigarro? Os caminhoneiros evitam a estrada velha depois da meia-noite. Motoristas juram ver uma figura feminina acenando na curva do quilômetro 33. E os poucos que param, somem. Ou voltam mudados. O olhar distante, a fala arrastada. Como se uma parte deles tivesse ficado por lá, presa naquele lugar onde realidade e maldição se misturam. Alguns dizem que é tudo exagero. Outros juram que o espírito daquela mulher aparece apenas para quem tem culpa no peito, como Almir. Talvez ela só esteja procurando por algo que perdeu. Ou talvez, esteja colecionando almas. Seja como for, se um dia você estiver sozinho, dirigindo de madrugada, e vir uma mulher à margem da estrada, linda, silenciosa, com um vestido claro dançando no vento parado. Não pare. Nem olhe nos olhos dela. E, pelo amor da sua alma, não tenha cigarro no bolso. Você já ficou deitado, imóvel, tentando convencer seu corpo de que o barulho lá fora era só o vento, mas seu coração martelava que não? Pois é, imagine agora que, em vez do vento, o que desliza pelo corredor é um sussurro rachado, quase infantil, pedindo desculpas baixinho. Desculpa, desculpa, eu prometo que não faço de novo. A voz é tão fina que mal atravessa a porta fechada do seu quarto, mas mesmo assim você sente a vibração nos ossos, e não tem ninguém ali fora que deveria estar acordado a essa hora. De repente, chega um silêncio pesado, como se até o ar tivesse se escondido.
A luz do corredor se apaga sozinha, a madeira rende, e algo estreito como galho seco e gelado como pedra, tateia por debaixo da fresta. É neste exato ponto que os pais nordestinos mandam a real pros filhos: se continuar nessa safadeza, a mão fina vem puxar teu pé enquanto tu dorme. Parece piada, parece exagero, mas quem já sentiu aquele arrepio correndo da nuca até o calcanhar sabe que não é tão simples assim. A mão fina, dizem, pertencia a um menino levado que zombava dos velhos, xingava os professores e cuspia no chão da igreja. Numa dessas travessuras, ouviu da própria mãe uma maldição cuspida em desespero: que ele perdesse o corpo, mas nunca a chance de sentir o peso da culpa. A praga pegou, e o que restou foi só a mãozinha ossuda, com dedos longos, lisos como cera derretida, vagando pelas noites atrás de crianças que se acham espertinhas demais. Agora pensa comigo: noite abafada, teto baixo, ventilador rangendo preguiçoso no canto. Você acorda suado, sem querer, balança a perna para fora da cama, só para sentir o ventinho fresco. E, lá no fundo, bem no fundinho da sua cabeça, a história que sua avó contava volta latejando: não deixa o pé de fora, menino, porque a mão fina alcança qualquer canto. Você ri, faz pouco, afinal, já tem idade para não acreditar em conto de velha. Só que, quando os segundos se arrastam e o sono não volta, você nota aquele frio repentino lambendo o tornozelo. Seria o ar? Ou talvez seja a porta engolindo a própria escuridão e revelando um risco cinzento escorregando lentamente. Parece fumaça, mas faz barulho de unha riscando concreto. Você tenta se mexer, mas o corpo pesa. Sabe aquela paralisia que todo mundo diz que é sonho? Pois é, só que desta vez você tá bem acordado. Os dedos, finos, tão finos que parecem cabos de fone, escorregam pela madeira, procurando algo, qualquer coisa. E o som? É um choro contido, engasgado, pedindo perdão por crimes que você não entende. De repente, os dedos encontram seu pé, apertam de leve, quase um carinho. Só que a pele é fria, lisa demais, como boneca velha. O aperto vira garra, e você sente as unhas afiadas beliscando seu calcanhar. Você puxa a perna num tranco, mas a mão fina acompanha, deslizando pela lateral da cama, os dedinhos tateando o colchão, procurando espaço para subir. Seu quarto inteiro parece diminuir. As paredes rangem como organismos vivos, as sombras dançam num balé macabro projetado pelo poste lá fora. Seus olhos grudam naquela fresta maldita enquanto a mão some e volta, cada vez mais ousada, cada vez mais perto. Você quer gritar, mas a voz não passa da garganta seca. Tudo que sai é um chiado covarde, e a mão fina ri baixinho, um riso infantil que corta mais que faca afiada. Ninguém acredita nessa lenda até sentir o peso invisível na perna, até ouvir o estalo das tábuas denunciando passos que não existem. E aí, meu amigo, não adianta lembrar de oração, não adianta prometer que vai ser bom menino. A mão fina já decidiu: se você deu motivo, se zombou, se desrespeitou, se fez malcriação, ela vai arrastar seu pé pro lado escuro da cama, vai testar sua coragem, vai deixar marcas que nenhum adulto vai acreditar quando você mostrar de manhã. Vão dizer que foi o gato, que foi sonho, que foi cãibra. Mas você vai saber. Vai saber pelo cheiro azedo de terra molhada que fica pairando, pela marca de unha comprida riscando seu tornozelo, pelo eco de um choro infantil que desaparece junto com o primeiro clarão do amanhecer. Agora me conta, ainda tem coragem de dormir com o pé de fora? Ou vai passar a noite acordado, abraçado ao cobertor, rezando pra porta não ranger? Porque, quando o relógio marca 3h03 e o silêncio engole cada canto, é nessa hora que a mão fina desliza por debaixo da porta, procurando exatamente quem achou graça na história. E, se você estiver acordado, vai ser pior, porque vai ver tudo sem poder se mexer. Então, segura essa respiração e ouve o som do corredor. Escuro, abafado, cheiro de madeira velha. O que era só medo infantil agora é promessa de carne arrepiada. A mão fina tá chegando, e ela não bate antes de entrar. O povoado de Pedra Queimada ficava escondido entre serras áridas do sertão nordestino. Era um lugar parado no tempo, onde as casas ainda eram feitas de taipa e o calor parecia grudar na pele como uma maldição. As ruas de barro rachado dividiam casebres silenciosos, e o vento que soprava ali trazia mais poeira que alívio. A igreja no centro da vila era o único ponto que ainda dava algum sinal de fé, mas até ela já exibia rachaduras fundas, como se a estrutura estivesse cansada de segurar tanto pecado. As crianças andavam descalças, com os joelhos sujos de terra e os olhos cheios de malícia. As mais velhas fumavam escondido atrás da venda de seu nozinho,
enquanto as mais novas aprontavam traquinagens pelas redondezas, derrubando galinhas, chutando as cercas de madeira e rindo da cara dos velhos que passavam com seus chapéus encardidos e passos lentos. Era como se ali, naquela secura toda, a infância tivesse se tornado selvagem, e os adultos, simplesmente, tivessem desistido de tentar domar os pequenos. Mas nem todo mundo tinha desistido. Dona Ritinha, uma mulher magra como vara de pescar, era temida por todos. Viúva de um vaqueiro que morreu picado por cascavel, ela morava sozinha na última casa da rua de cima. Seu quintal era cheio de bonecos de pano pendurados nas árvores, feitos com retalhos, olhos de botão e bocas costuradas com linha preta. As crianças diziam que ela fazia feitiço. E era verdade que, de noite, sempre se ouvia um tipo de sussurro vindo do fundo da casa dela, como se ela conversasse com alguém que não estava lá. Mas ninguém tinha coragem de perguntar com quem. Um desses meninos levados se chamava Kaique. Tinha 11 anos e achava que podia tudo. Ele cuspia no chão da escola, batia nos colegas e já tinha quebrado o banco da igreja só para ver o padre surtar. Era o tipo de menino que ria quando via alguém cair, que zoava até a avó cega e não respeitava ninguém. A mãe já tinha perdido a paciência, o pai tinha sumido no mundo, e a professora jurava que um dia ele ainda ia pagar por tudo que fazia. Mas Kaique não se importava. Ele queria mesmo era desafiar. Foi numa dessas noites quentes de agosto que tudo começou a mudar. Ele e mais 2 amigos, Neto e Fábio, decidiram invadir o quintal de Dona Ritinha. Queriam provar que ela era só uma velha maluca, nada de bruxa. Mas a coisa desandou quando Kaique arrancou o braço de um dos bonecos de pano e cuspiu no rosto de botão costurado. Olha só, ele tá chorando, zombou, rindo alto. Os outros riram também, mas com menos entusiasmo. O vento parou naquele instante. E, do fundo da casa, uma voz fina, embargada, respondeu em tom tão baixo que parecia vir de dentro da terra. Você não devia ter feito isso. Os meninos saíram correndo, tropeçando nas raízes secas do quintal, gargalhando nervosos, sem saber se aquilo tinha sido real ou só a imaginação atiçada pelo medo. Mas Kaique não se assustou. Ele chegou em casa e ainda contou o feito à mãe com orgulho. Ela, já acostumada com as malcriações, deu um tapa fraco e mandou ele tomar banho. Mas, naquela noite, enquanto o garoto dormia de barriga para cima, com os pés descobertos e sujos de poeira, algo rastejou por debaixo da porta do quarto. Era só um sussurro no começo. Uma voz que ele não reconheceu de imediato, dizendo, eu prometo que não faço de novo, a frase que ele mesmo tinha dito zombando do boneco. Só que agora vinha em tom de choro, como se alguém estivesse suplicando no escuro. Kaique abriu os olhos, confuso, achando que era o irmão mais novo brincando. Mas o quarto estava vazio. Ele sentou na cama, olhou em volta e ficou quieto por alguns segundos. Até que sentiu o toque. Um dedo gelado, fino como palito, deslizando pelo calcanhar. Ele gritou. A mãe correu, acendeu a luz, mas não viu nada além de uma marca fina e comprida, como de unha, riscando o pé do menino. Deve ter sido o gato, ela disse. Mas o gato estava trancado na cozinha. Naquela madrugada, Kaique não dormiu. Ficou olhando para a porta, pro chão, pro vão embaixo da cama. E, mesmo sem admitir, ele sabia que algo tinha saído do quintal de Dona Ritinha e agora estava ali, à espreita. Esperando ele dormir de novo. Nos dias seguintes, Kaique tentou agir como se nada tivesse acontecido. Passava pela escola fazendo as mesmas brincadeiras de mau gosto, empurrava os colegas, xingava os professores e, claro, continuava zombando da história da mão fina. Mas algo tinha mudado. Não nos outros, neles tudo parecia igual. A mudança estava dentro dele. Um incômodo constante, como se fosse seguido por um peso invisível, uma presença fria que nunca saía de perto. Às vezes, durante a aula, ele se pegava olhando para a porta da sala, certo de que algo ia entrar rastejando. Outras vezes, sentia uma leve pressão no tornozelo, como se alguém apertasse de leve. E teve uma noite em que acordou com os 2 pés arranhados, cortes finos, quase paralelos, como se alguém tivesse passado as unhas devagar pela pele enquanto ele dormia. Mas era na casa dele que o medo ganhava forma. O silêncio das madrugadas começou a ser quebrado por sons estranhos. Riscos na madeira do chão, como se dedos arranhassem o assoalho. O trinco da porta rangia sozinho. E Kaique começou a ouvir aquela mesma voz infantil, fina, chorosa, repetindo as mesmas frases, sempre de madrugada. Desculpa, eu prometo que não faço mais. A mãe achava que ele estava ficando doente. Menino, tu tá com febre?
Que conversa é essa de mão andando no chão? Mas, mesmo quando ele calava a boca, o medo continuava ali, colado nele como sombra. Certa noite, decidiu dormir com meias grossas, coberto até a cabeça, com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Acordou com o pé nu, gelado, e a faca caída no chão, apontando para a porta entreaberta. Enquanto isso, seus amigos também começaram a sentir coisas. Neto disse que uma mão puxou a orelha dele quando ele dormia. Fábio começou a andar com uma cruz de madeira pendurada no pescoço, dizendo que ouvia choro vindo de dentro do armário. Os três tentaram conversar sobre o que tinham visto, mas a vergonha sempre aparecia primeiro. Afinal, ninguém queria admitir que estava com medo de uma história contada por uma velha maluca que fazia boneco de pano. Foi aí que decidiram voltar ao quintal de Dona Ritinha. Queriam acabar com aquilo. Dar fim ao medo. A gente vai lá, queima tudo e pronto, Kaique decretou. Na noite combinada, voltaram armados com isqueiros, estilingues e coragem de mentira. O quintal parecia ainda mais sinistro do que da última vez. Os bonecos continuavam pendurados, mas estavam encharcados, mesmo sem ter chovido. Pingavam um líquido escuro, espesso, que escorria pelos panos como sangue velho. Isso aqui é só coisa de velha doida, bora logo, gritou Kaique, pegando um dos bonecos e jogando no chão. Quando ele acendeu o isqueiro, ouviu um estalo. Como se a árvore tivesse grunhido. O boneco tremia. Sim, tremia. E, do fundo da casa, a porta se abriu lentamente. Dona Ritinha estava lá. Em pé, com os olhos fundos, os cabelos desgrenhados e os braços estendidos como se estivesse esperando um abraço. Mas o mais aterrorizante era o que estava aos pés dela, uma pequena mão, sozinha, arrastando-se pelo chão como uma aranha de dedos longos, sujos de terra e sangue seco. A mão fina. Os garotos gritaram. Fábio caiu de costas e começou a rezar em voz alta. Neto saiu correndo sem olhar para trás. Kaique ficou paralisado. A mão fina rastejou até ele e tocou sua canela. Não puxou. Apenas tocou. E Kaique sentiu tudo, a culpa, o choro, a dor de algo que ele nunca viveu. Imagens estranhas invadiram sua cabeça, um menino sozinho num canto escuro, pedindo perdão, sendo ignorado, esquecido, transformado em maldição. Ele recuou cambaleando, tropeçou em um dos bonecos e caiu de costas. Quando tentou levantar, a mão fina já estava na altura do seu rosto, os dedos pousados sobre sua boca, forçando-o ao silêncio. Dona Ritinha apenas observava, em silêncio, com os olhos brilhando no escuro. Kaique conseguiu se soltar e correu, deixando os chinelos, o isqueiro e até a coragem para trás. Desde aquela noite, nunca mais foi o mesmo. Naquela noite, Kaique não conseguiu pregar os olhos. Cada ruído do vento fazia seu coração disparar. Cada sombra projetada na parede virava um monstro à espreita. Ele sentia o peso da presença invisível, a mão fria que nunca o deixava sozinho. Quando a casa ficou em silêncio absoluto, ele ouviu, claro como o rangido de uma porta, o som de unhas arranhando a madeira do chão do corredor. Era a mão fina. Ele tentou levantar, mas o corpo parecia preso por algo pesado. Paralisado, viu a porta do seu quarto se abrir lentamente, aquela fresta escura se alargando, como um portal para um pesadelo sem fim. A escuridão invadiu o ambiente, e com ela, uma sensação de vazio esmagador que parecia sugar até o último suspiro de esperança. Então, no meio do breu, os dedos longos da mão fina deslizaram para dentro do quarto, tateando pela cama, alcançando seu tornozelo. Kaique sentiu o toque gelado, úmido, e tentou gritar, mas a voz não saiu. A mão apertou com força. Puxou o pé dele devagar, como quem arrasta uma presa. Kaique lutou, tentou se soltar, mas era inútil. A mão fina subiu pela perna, gelando tudo por onde passava, até envolver seu tornozelo com uma força desumana. Ele sentiu, pela primeira vez, o peso daquela maldição. Uma dor aguda, como se a própria essência da vida estivesse sendo sugada de dentro dele. Na penumbra, apareceu o rosto pálido do menino que a mão pertencia. Os olhos dele eram fundos, vazios, mas brilhavam com uma tristeza imensa, quase humana. Ele sussurrou. Você entendeu agora, não é só brincadeira. Kaique tentou responder, mas só conseguiu um gemido rouco. A mão fina começou a subir, desafiando a gravidade, enroscando os dedos no tornozelo, na panturrilha, subindo cada vez mais. Ele sentiu a pele arrepiar, o frio subir até o abdômen, até o peito. E então, a mão agarrou seu pulso. Os dedos compridos e ossudos envolveram o braço dele, puxando, levando para fora da cama.
Kaique tentou se debater, mas foi dominado pela força invisível que parecia vir das profundezas do próprio inferno. Ele foi arrastado pelo chão frio, as unhas da mão fina marcando a madeira, riscando com sons de rangido que enchiam o quarto de terror. Kaique sentia o cheiro forte de terra molhada e sangue velho enquanto era puxado para a fresta da porta. Quando finalmente a mão desapareceu por baixo da porta, puxando o menino junto, um grito agonizante ecoou pela casa, um som que parecia rasgar as paredes e o próprio ar. No silêncio que veio depois, só restava o eco daquela última frase. Nunca mais ouse desrespeitar. Pela manhã, Kaique não foi encontrado em lugar nenhum. Só restava um par de chinelos virados perto da cama, e uma marca finíssima, quase imperceptível, arranhada no chão. A mão fina não tinha levado só o corpo dele. Levou a sua coragem, a sua alma. Deixou para trás apenas o silêncio e o medo de quem ousou desafiar a maldição. Dias depois do desaparecimento de Kaique, o povoado de Pedra Queimada parecia um lugar ainda mais pesado. O sol castigava, as vozes diminuíram e até o vento parecia evitar os becos e as ruas de barro. As crianças, que antes corriam e faziam bagunça, agora andavam cabisbaixas, olhando desconfiadas para suas próprias sombras. Neto e Fábio sumiram também, um após o outro, sem deixar rastros, como se a mão fina tivesse escolhido todos aqueles que ousaram brincar com o desconhecido. A mãe de Kaique, tomada pela dor e pela culpa, começou a ouvir à noite os mesmos sussurros finos que o filho ouviu. Ela se trancava no quarto, rezando com fé desesperada, mas os arranhões e as marcas na porta só aumentavam. O que ninguém sabia era que a mão fina não era só uma maldição destinada a crianças malcriadas. Era, na verdade, o pedaço amaldiçoado de uma alma que não encontrou paz. A lenda, que parecia apenas uma história para assustar, guardava uma verdade obscura. A mão não só puxava os pés de quem merecia castigo, mas também arrastava para o seu mundo sombrio aqueles que fossem fortes o bastante para enfrentá-la e fracos demais para vencê-la. E, às vezes, quando a noite cai e o silêncio domina, moradores juram ouvir o ranger da madeira, o sussurro infantil e o som gelado da mão fina deslizando por debaixo das portas, buscando, esperando a próxima vítima que não respeitou o velho aviso. Até hoje, nas noites mais escuras, a fresta da porta parece respirar. E uma mão fina e gelada pode aparecer, trazendo consigo o arrepio do medo, a dor da culpa e o eco das vozes que se perderam na escuridão. E aí, gostou de conhecer essa história aterrorizante da mão fina? Uma lenda nordestina que, além de assustar, carrega um aviso que atravessa gerações. Respeito nunca é demais, principalmente quando o que está do outro lado da porta pode ser mais real do que você imagina. Se você já ouviu algum sussurro estranho na madrugada, ou sentiu aquele arrepio no pé como se alguém estivesse tentando puxar seu pé debaixo da cama, talvez seja a mão fina te avisando para não vacilar. Porque, no fundo, toda lenda tem um fundo de verdade, e no escuro do sertão, onde a terra seca parece guardar segredos antigos, o medo tem voz e dedos finos. Quer continuar se arrepiando com histórias como essa? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Conta aqui nos comentários se você já ouviu falar da mão fina ou se já sentiu algo estranho durante a noite. E claro, compartilha essa história para avisar os amigos. Cuidado com o pé de fora, porque a mão fina está sempre à espreita. Até a próxima, e fique esperto, ela pode estar te olhando, mesmo agora.